É dia de final. Hoje, 21 de dezembro de 2025, o ar tá diferente. É dia de Maracanã lotado, sabe? Dia de Vasco da Gama contra Corinthians, valendo a Copa do Brasil. A cidade toda respira essa decisão. E para quem vai acompanhar o jogo, a gente preparou uma análise bem a fundo. Temos aqui material do GE, do terceiro tempo, do lance. E a nossa missão hoje é mergulhar nisso tudo. Entender como exatamente o Vasco chega para essa partida. Vamos montar esse quebra-cabeça tático, entender o contexto do time e até o que está rolando nos bastidores. É a nossa preparação para a grande noite. Pois é, e o cenário, olha, não podia ser mais tenso. Aquele primeiro jogo lá na Neoquímica Arena foi um 0-0 amarrado, né? Muito estudo e deixou tudo completamente em aberto. E vale reforçar a regra para hoje, que é fundamental. Não tem gol fora de casa. A conta é simples. Quem vencer no tempo normal, leva a taça. Qualquer empate, seja 0-0, 1-1, qualquer um, leva direto para os pênaltis. A pressão é total desde o primeiro minuto. Não tem margem para erro. Perfeito. Então vamos direto ao que interessa, o coração do time, a escalação. As fontes GE e Terceiro Tempo, elas convergem bastante, o que dá uma imagem bem clara do que o Fernando Diniz está pensando. A provável formação é Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues lá atrás. No meio, um trio com Barros, Thiago Mendes e Felipe Coutinho. E lá na frente, Nuno Moreira, Andrés Gomes e o garoto Ryan. E aí tem uma informação chave que o G destacou bem. O Diniz deve repetir a mesmíssima escalação que começou o jogo de ida. A primeira leitura é de confiança, claro. Confiança no time que segurou o empate em São Paulo. Mas eu já lanço a pergunta. É confiança ou é teimosia? Teimosia é uma palavra forte. Por que teimosia? Olha, é um pau de dois bicos, né? Por um lado, claro, mostra consistência, aposta no entrosamento, isso é bom. Por outro, é a mesma formação e, em tese, a mesma proposta de jogo que o Corinthians já enfrentou, e não só na ida, mas 2 outras vezes no Brasileirão deste ano, e venceu as 2. A grande questão tática da noite para mim é essa. O Diniz tem uma carta na manga, uma variação para essa mesma formação, ou ele está só dobrando a aposta, esperando que o fator Maracanã, sozinho, mude o resultado que não veio nos outros jogos. É uma aposta tipo de altíssimo risco. Você tocou num ponto crucial. O Terceiro Tempo lembra bem que nessas derrotas para o Corinthians no Brasileirão, aquele 3-0 e o 3-2, um dos problemas crônicos do Vasco foi o espaço nas costas dos laterais. Manter o Paulo Henrique e o Puma, que são laterais que sobem muito, não é correr exatamente o mesmo risco mortal numa final. É o dilema do dinizismo na sua essência. É isso. A força ofensiva do time depende que esses laterais subam. Eles criam a superioridade numérica. Mas contra um time como o Corinthians, que é rápido e mortal no contra-ataque, esse espaço é um convite. É um convite ao perigo. A disciplina do Thiago Mendes e do Barros na cobertura vai ser, assim, absolutamente fundamental. Se eles não tiverem numa noite perfeita, o Vasco vai sofrer, o Corinthians sabe que esse é o caminho e com certeza vai explorar. E nesse meio-campo a gente tem a figura do Coutinho. A expectativa é que ele seja o cara que vai desequilibrar, né? Aquele passe que ninguém vê. Mas esse trio de meio com Barros e Thiago Mendes, embora seja bem técnico, não te parece um pouco leve na marcação para uma final? Contra um time tão físico. Exatamente. Falta o que a gente chama de pegada. É um meio-campo de toque de bola, de construção. Se o Vasco tiver a posse, controlando o jogo, é um meio-campo ideal. Mas final raramente é um jogo de controle absoluto, né? Vão ter momentos de batalha, de disputa física, de segunda bola. E é aí que a ausência de um jogador com mais poder de marcação pode fazer muita falta. É nesse contexto que a lesão do Matheus Carvalho lá no aquecimento da ida se torna mais sentida, sabe? Mesmo sendo reserva, ele seria uma ótima opção para o segundo tempo, para fechar a casinha, para dar mais combate. O Vasco não tem essa peça no banco hoje. Falando em banco, o time chega em ótima condição de se queimar. Ninguém suspenso, e o centroavante Vegete, que estava pendurado na ida, passou ileso. E há uma opção fortíssima para hoje. Ter um artilheiro desse calibre como arma para entrar no jogo é um luxo. É um luxo, sem dúvida. Mas é também um termômetro.
Se o Vejate precisar entrar logo no começo do segundo tempo, é um sinal claro. É o sinal de que o plano A, com esse ataque mais móvel do Ryan e do Gomes, não funcionou. Ele é o plano B. Um plano B excelente, que pode decidir, claro, mas a entrada precoce dele significaria que o Vasco está em apuros, precisando de uma solução de emergência. A torcida espera não precisar dele tão cedo. Então, o time chega inteiro fisicamente, o que é uma notícia ótima, mas como você já adiantou, quando a gente olha o retrospecto contra o Corinthians desse ano, a história fica bem mais sombria. É a grande pedra no sapato do Vasco em 2025. E não é só uma estatística fria, né? É um fator psicológico. Pensa bem, são 3 jogos no ano, 2 derrotas e um empate. Nenhuma vitória. O time do Corinthians, ele sabe como anular os pontos fortes do Vasco. Eles já mostraram que tem um antídoto. Para o jogador do Vasco, existe uma barreira mental ali a ser quebrada. Eles não entram em campo hoje só para ganhar uma final. Eles entram para vencer um adversário que, até agora, se mostrou superior. Isso adiciona uma camada de pressão que é tremenda. E essa pressão se soma a um contexto histórico gigantesco. As fontes nos lembram que o Vasco não disputa uma final de Copa do Brasil há 14 anos. Desde o título de 2011, para uma geração inteira de torcedores, essa é a primeira grande decisão nacional que eles vivem. A fome por esse título é imensa. É um peso histórico para os dois lados, na verdade. O Corinthians também não vence a competição desde 2009. São 2 gigantes que estavam meio adormecidos na Copa do Brasil, desesperados para voltar ao topo. E pro Vasco tem essa camada extra que você falou, a gestão do Pedrinho como presidente e do Felipe como diretor técnico. São 2 ídolos, cara. Ídolos que carregam nas costas essa promessa de resgatar a grandeza do clube. Esse título não seria só uma taça no armário, seria a validação de um projeto inteiro, a consolidação de uma nova era comandada por crias do clube, sabe? A carga emocional para eles talvez seja ainda maior. É a chance de provar que a idolatria do campo pode sim se converter em sucesso na gestão. Mas essa pressão não se limita às 4 linhas e ao troféu. Fora de campo tem uma outra partida sendo jogada, talvez até mais importante para o futuro do clube. A partida financeira. E essa é uma conexão que as fontes, especialmente a matéria do Lance.bis, deixam muito clara. O resultado de hoje à noite reverbera diretamente no planejamento de 2026-2027. Exato. O Lance mostra que a diretoria vem trabalhando para garantir estabilidade. Acabaram de renovar o patrocínio com a R10 Score até o fim de 2027. Isso se soma a outros contratos longos, com Zé Delivery, Motochef, Banco BMG. Existe um movimento claro de construir uma base de receita sólida. Mas o elefante na sala é o patrocínio Master. O espaço mais nobre da camisa. O contrato com a Betfair termina agora, no fim de 2025. E a informação que a gente tem é que, muito provavelmente, não vai ser renovado. Isso significa que a partir de janeiro o Vasco vai ao mercado, vai buscar seu principal parceiro comercial. E aqui o jogo de hoje ganha essa dimensão estratégica gigantesca. É a diferença entre ir ao mercado como o time que chegou à final e como o atual campeão da Copa do Brasil. O peso do argumento muda completamente, imagino eu. Muda da água para o vinho. Ser campeão não é só a glória e o prêmio milionário da CBF. É um ativo de marketing. Você senta na mesa de negociação com um poder de barganha imensamente maior. O valor da sua marca, a visibilidade na mídia, o engajamento da torcida, tudo isso explode. O título se paga várias vezes só no contrato de patrocínio que você consegue fechar depois. Mas e o risco do outro lado? Se o Vasco perde a final, ele não só deixa de ganhar esse trunfo, como vai para essa negociação crucial com a imagem de vice. Isso pode até diminuir o poder de barganha. Esse é o fio da navalha. A derrota pode ser muito prejudicial. O mercado do futebol é movido por percepção de sucesso. Chegar com a narrativa da derrota recente pode dar aos patrocinadores um argumento para oferecer valores menores. Por isso, a diretoria deve estar tão ou mais nervosa que os torcedores. O que está em jogo hoje é a taça, o orgulho e também a saúde financeira e o poder de investimento do clube para os próximos anos. O impacto é direto.
Então vamos juntar todas as peças para entender o cenário completo de hoje à noite. De um lado, a gente tem um Vasco que chega com força máxima, time titular definido, descansado, empurrado por um Maracanã que vai pulsar. Do outro, um adversário que foi sua criptonita durante o ano todo, o Corinthians. Um time contra o qual o Vasco ainda não achou soluções. É uma final que vale o fim de um jejum de 14 anos, que vale uma premiação milionária e, como a gente viu, que pode redefinir o patamar financeiro do clube. Isso me leva a uma última reflexão, uma provocação final. As fontes mencionam que o clube, nos últimos dias, celebrou os 25 anos da conquista da Mercosul de 2000, a famosa virada do século contra o Palmeiras, aquele 4-3 depois de estar perdendo por 3-0. Essa memória do impossível, do time que não se entrega. Isso faz parte do DNA do Vasco. A questão que fica para hoje à noite é, diante de um adversário que se provou taticamente superior nos confrontos do ano, até que ponto essa mística da camisa, a memória dessas viradas históricas e a energia do estádio podem de fato entrar em campo? Esse DNA da virada é uma força real que pode inspirar esses jogadores a superar um desafio tático claro, ou é só uma lembrança romântica de um passado glorioso, que não tem peso contra um adversário tão pragmático como o Corinthians? A resposta para isso, a resposta definirá o campeão.